Você tinha a ideia de que a melhora das rodovias pode vir de uma proposta sua? Contratos de concessão rodoviária costumam ser projetados para durar muito tempo, cerca de 30 anos. Ao longo desse tempo, muita coisa pode mudar. E quem vive essas mudanças de perto sempre tem novas ideias para compartilhar. Para isso, a ANTT trouxe uma inovação na terceira norma do Regulamento de Concessões Rodoviárias, que permite a qualquer cidadão propor mudanças nas rodovias concedidas. É o que a ANTT chamou de levantamento de necessidades. Nesse levantamento poderão constar propostas para inclusão, alteração, reprogramação e exclusão de obras e serviços, ou alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho previstos nos contratos de concessão rodoviária. O levantamento de necessidades será discutido em reuniões participativas abertas, um tipo de evento de participação e controle social que acontecerão periodicamente. Com uma antecedência mínima de 30 dias até as sessões públicas da reunião participativa, a ANTT disponibilizará o formulário para contribuição no sistema Participante em www.participante.antt.gov.br. Já temos tutorial no canal ANTT no YouTube para ajudar a usar esse sistema. Então, chegou o momento de colocar suas ideias para rodar, porque o que é feito para durar precisa sempre melhorar. Senhoras e senhores, boa tarde. Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos esta sessão que está prevista pela Reunião Participativa 017-2024, a ANTT, de acordo com a Resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Estão previstas sessões presenciais, seguintes cidades e datas, já realizada ontem, dia 12 de novembro, na cidade de Tubarão, Santa Catarina, e hoje, dia 13 de novembro de 2024, na cidade de Araranguá, Santa Catarina. A ANTT fez a divulgação do aviso da reunião participativa 017 no Diário Oficial da União, do dia 11 de outubro de 2024, seção 3, página 139. Os procedimentos aplicáveis e a documentação completa da reunião participativa estão disponíveis no site da ANTT. Convidamos para compor a mesa diretora da reunião participativa o presidente da reunião, o senhor Matheus Rodeiro, o coordenador substituto regional de fiscalização da infraestrutura da região sul, COROD ANTT, o senhor Sidney Silvestre, equipe técnica da SUROD ANTT, a senhora Janice Pim e o senhor Cris Leite. Com a palavra, o presidente da reunião participativa, o senhor Matheus Rodeiro, antes a convocação também do Luiz Giroto para a mesa. Com a palavra o presidente. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Em nome da ANTT, gostaria de saudar os participantes desta reunião participativa presencial, que está sendo filmada e posteriormente disponibilizada no canal ANTT no YouTube. Declaro aberta esta reunião prevista pela reunião participativa número 017/2024, que tem como objetivo de receber manifestações orais e escritas relacionadas ao levantamento de necessidades, bem como contribuições dos interessados
quanto à necessidade de alterações contratuais da concessão rodoviária federal administrada pela concessionária catarinense de rodovias Via Costeira, contrato de concessão número 01/2020, em conformidade com o prescrito na Resolução 6.032, de 21 de dezembro de 2023. Meu nome é Matheus Herrero Rodeiro, sou coordenador da COGIP Surod ANTT e fui designado como presidente desta reunião participativa. Eu queria agradecer a presença de todos, da deputada Giovânia de Sá, dos demais representantes aqui de prefeituras, de câmaras, de sindicatos, de associações, dos meus colegas da NTT, do representante da PRF e de demais usuários aí da rodovia. Saibam que é um prazer imenso a gente recebê-los aqui, tá? Com grande satisfação que a gente faz essa reunião participativa e a ideia é receber mesmo as contribuições dos usuários da rodovia. A gente sabe que o contrato, ele é um contrato de longo prazo, né? São 30 anos, a gente está no 5º ano de concessão, e durante esse prazo, muitas são as alterações, as demandas, e a ideia aqui é a gente receber propostas para alterações contratuais, inclusões de obras, retiradas de obra, alteração de parâmetro, enfim, toda sugestão é bem-vinda, vai ser analisada para a gente verificar se é possível, se realmente faz sentido, se vai haver uma melhora ou não, para poder fazer as modificações. Essa primeira etapa aqui de levantamento de necessidades, ela é numa etapa inicial. Após essa etapa, após as análises das propostas, provavelmente o pleito ele pode ser encaminhado para uma revisão quinquenal, ou para um termo aditivo de alteração de contrato, ou para uma revisão extraordinária, ou até mesmo ser indeferido. Então, a análise nossa vai fazer o levantamento, tudo amplamente divulgado lá no site da NTT, tem um processo específico para isso, tá? E inclusive a gravação aqui da reunião, tudo vai ser disponibilizado lá no canal, no Participante, que é um local lá no site da NTT, vocês vão ver, vocês vão ter acesso direto para poder verificar todo esse processo. Eu queria apresentar os colegas da mesa aqui e peço que cada um se identifique e fale um pouquinho sobre o objeto aqui da reunião participativa. Cris? Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes. Reforçar a palavra aqui do nosso presidente, agradecendo os representantes aqui presentes dos poderes públicos, tanto das esferas estadual, federal e municipal, sejam eles do Executivo, Legislativo, Judiciário, representantes do Ministério Público. Agradecer também a presença da Comissão Nacional de Acompanhamento das Concessões, da PRF, aos colegas da Gerência de Gestão de Investimentos da ANTT, a GEGI, e, por fim, não menos importante, agradecer também a presença dos representantes das entidades representativas dos usuários da rodovia concedida, seja eles representantes dos passageiros, do setor de carga, do setor do agronegócio. Enfim, é um momento único e ímpar aqui para vocês estarem manifestando realmente, peticionando, contribuindo para que esse contrato ele se torne cada vez mais eficiente, né? Como o próprio vídeo ali falou, né, bem expõe, é um contrato longo de 30 anos e realmente ao longo dos 30 anos aí, claro que sempre precisam de melhorias e nada melhor, ninguém tem mais autoridade aqui para dizer o que melhorar no contrato do que os próprios usuários da via concedida, né?
Então, muito obrigado. Sinta-se à vontade para as contribuições, tanto presencialmente quanto nos canais aí informado pelo nosso presidente. Boa tarde, Matheus, boa tarde, pessoal da mesa, boa tarde a todos presentes. Sou Luiz Paulo, eu sou coordenador substituto da Coordenação de Gestão de Informações e Passivos Regulatórios, da Gerência de Gestão de Investimentos e Infraestrutura Rodoviária. Essa reunião ela é de extrema importância, eu queria reforçar aqui isso, porque ela vem para trazer alterações e melhorias, né, para o contrato. Ela é um momento oportuno para a comunidade e quem mais usa a rodovia, os caminhoneiros ou as entidades que vocês representam, para trazer essas necessidades para que a gente possa avaliar. Então, a gente já recebeu algumas manifestações ontem, foram muito importantes, e a gente espera que hoje a gente também obtenha algumas informações que sejam relevantes para a melhoria desse contrato. Muito obrigado. Janice? Bom, eu sou a Janice, também faço parte da COGIP, da Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários, da NTT, e juntamente com os demais colegas da mesa, nós estamos aqui para agradecer a presença de todos e ouvir as propostas, as sugestões que vocês vão nos repassar para melhoria, de alteração de obras, inclusão e modernização da rodovia BR-101. O que a comunidade precisa, o que a comunidade entende que é necessário para os próximos anos. Isso. Sidney? Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde para o Matheus, presidente dessa reunião participativa, e, em seu nome, também cumprimentar todos os membros da mesa. Cumprimentar a deputada Giovana de Sá e, em seu nome, todas as autoridades aqui presentes. Fernando Henrique, como presidente da CCR Via Costeira, e todos os membros da concessionária, assim como todos os membros da comunidade que estão aqui presentes para discutirmos um pouquinho fazer esse levantamento de necessidades para a melhoria dessa concessão da BR-101 no trecho sul de Santa Catarina. Eu sou o Sidney Silvestrin, hoje estou como coordenador substituto da Corode Sul e também como chefe do escritório de Itapema, que faz a fiscalização do contrato de concessão, tanto da Via Costeira como da Autopista Litoral Sul. Então é com uma grande satisfação que hoje estamos aqui para ouvir aos membros da comunidade, aos prefeitos, a todas as pessoas que estão envolvidas com a concessão. A concessão não é somente a rodovia, né? Ela envolve toda a comunidade à sua volta. É muito importante essa abertura que a agência inovou através do AXR 3 e fazendo esse levantamento de necessidades ao longo da concessão, para inclusão de obras, para exclusão de obras, talvez, para alteração de parâmetros. Então, é muito importante estarmos aqui hoje reunidos. Ontem tivemos uma excelente reunião participativa em Tubarão e acredito que hoje tenhamos mais uma excelente reunião. Então, agradecer a presença de todos, passar a palavra para o Matheus para que dê prosseguimento à reunião. Obrigado, Sidney. Dando andamento aqui à reunião participativa, eu peço licença aos senhores vou me dirigir até o púlpito para fazer uma breve apresentação do contrato, dos principais pontos, o planejamento do contrato, o que já foi feito, o que está em execução, para vocês entenderem um pouquinho do contrato e poder depois fazer o registro das manifestações. Bom, como eu disse, essa reunião participativa é sobre o levantamento de necessidades, né? Que é uma etapa preliminar, né?
que depois pode desaguar numa reunião, numa revisão quinquenal, ou numa revisão extraordinária, ou num termo aditivo para incluir obras, excluir obras, alterar o contrato, ou até um TAC multas, enfim. A gente tem uma ampla gama de possibilidades para poder alterar, incluir obra, tirar obra. E no caso, aqui é a primeira etapa que a gente vai receber as necessidades dos usuários. Aqui é uma programação. Primeiro eu vou fazer a apresentação, depois eu vou chamar o representante da concessionária para fazer a apresentação dele, apresentando a proposta de levantamento de necessidades da concessionária. Aí a gente começa a fazer a chamada dos inscritos para a manifestação oral. Dependendo da quantidade de pessoas, a gente até pode pular o intervalo, a gente vê como que vai ser o tempo aí, como vai ficar a dinâmica. Então, como eu disse já, né, o objetivo aqui dessa reunião participativa é a gente colher mesmo as contribuições dos usuários, de todos os presentes, para melhorar o contrato, alterar o contrato no que for possível, que for interessante. O RCR3, né, que é a Resolução 6.032 de 2023, ele, no artigo 123, ele possibilitou essa alteração contratual por meio do levantamento de necessidades. Dados gerais da concessão, né? A gente está falando do sistema rodoviário BR-101, aqui em Santa Catarina, que ele vai desde o município de Paulo Lopes até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, no município de Passos de Torres. São 220 quilômetros, né, de rodovia, prazo de concessão 30 anos, data base do contrato agosto de 2019, essa data base do contrato é a data de quando foi feito todos os estudos lá para a licitação. Assinatura do contrato em 6 de setembro de 2020, início da concessão dia 7 de agosto de 2020, início da cobrança de pedágio dia 2 de 5 de 2021. Atualmente a gente está no 5º ano concessão, começou em agosto e vai até agosto do ano que vem. Aqui é um mapinha, né, da concessão, de Paulo Lopes até a divisa com o Rio Grande do Sul. Estrutura de operação atual, né? Então, a gente tem 4 praças de pedágio nessa rodovia, 4 bases de SAL, né, de serviço de atendimento ao usuário, 2 bases operacionais nos túneis, uma base de apoio de resgate de operação, um posto de pesagem veicular, uma balança, atualmente, que ainda vai ser incluída uma outra balança nesse trecho, e uma base de conservação, além de 4 veículos de inspeção de tráfego, 4 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 2 caminhões de apreensão de animais, 2 caminhões-pipa, 4 ambulâncias tipo C, 2 ambulâncias tipo D. Isso tudo aqui são obrigações originais do contrato, tá? É tudo obrigação contratual. Que as principais obras executadas, que a Via Costeira executou, as passarelas em Imbituba, aí, no quilômetro 275, 274, 288 e 290. Tudo obra contratual já prevista no contrato de concessão. Também foi feita a rotatória em Sangão, no quilômetro 364 e 500,
obra também contratual. Também outra obra contratual que já foi entregue pela concessionária é a Marginal Sul em Imbituba, do quilômetro 273 ao quilômetro 275,900 e do quilômetro 276,700 ao quilômetro 277,800. Outra obra que já foi executada, implantada, obra contratual, Marginal Sul em Imbituba, do quilômetro 279,100 ao quilômetro 282. Agora, obras em execução, que a concessionária ainda está executando, mas são obras também contratuais. Alargamento da OAE, da Obra de Arte Especial, em Garopaba, no quilômetro 264. Atualmente ela está com 89% concluída, a previsão de conclusão é agora, ainda para esse mês de 2024, no finalzinho do mês. Outra obra que a concessionária está executando é um dispositivo em desnível em Maracajá, no quilômetro 403. Atualmente está com 71% da obra concluída, previsão de conclusão mês que vem, final do mês que vem, em dezembro de 2024. Obra contratual também. Outra obra em execução pela concessionária, Marginal Norte em Imbituba, do quilômetro 286 ao quilômetro 286 ao 286,600. 50% concluída, previsão de conclusão começo de fevereiro de 2025. Aqui é um percentual geral do contrato, né, para vocês terem noção do que foi feito e o que ainda resta fazer das obras contratuais. Estação meteorológica, tinha uma prevista em contrato, ela já foi executada. Posto de pesagem, são 2, foi feito 1, ainda resta 1 para ser feito. Pontes em vias marginais, tinha 2, já foram feitos todos. Agulhas, são 2, ainda não foram feitas. Rebaixamento de grade, não foram feitos os 2 previstos. Adequação de dispositivos existentes, dos 4 foram feitos 3. Dispositivo em desnível, não foi feito nenhum, do total de 5. Melhorias em acesso, são 31, foi feito 77% do total. Canalizações de tráfego, não foi feito nenhum, do total de 51. Rotatórias em nível, foram feitas 16% só do total de 42. Transpasse nariz, previsão de uma implantação, ainda não foi feita. Adequação de faixas de aceleração e desaceleração, são 185 no contrato, foi feito somente 5,95% do total. Pontos de ônibus, existe a previsão de ser feito 25 pontos de ônibus com baia, com recuo, foi feito somente 4% do total. Vias marginais, previsão de fazer 70 quilômetros, foi feito 18% só do total. Passarela, 18% do total, foi feito pouco mais de 38%. E faixas adicionais, 98 quilômetros, ainda não foi feita nenhuma faixa adicional. Como vocês podem ver, tem alguns itens aí que ainda não foi feito. Alguns, a previsão é até para anos mais adiante do contrato, e alguns até a gente tem que analisar que de repente não é necessário, de repente a gente pode alterar por outro tipo de obra. Então, assim, é de se pensar aí na possibilidade de melhor aproveitamento de todas essas obras, né? Que é um planejamento quinquenal, ou seja, daqui até mais 5 anos, né, do contrato, o que tem de previsão do contrato, o que está previsto aí dos próximos anos para ser executado. Obra de arte especial,
né? São 2 agora para o ano 5, ainda vocês podem ver que tem mais 3 para o próximo período, né, de concessão. Canalização de tráfego, vai ser feito 4 agora no 5º ano. Aí depois tem mais previsão de fazer 5 no próximo ano, 4, 5, totalizando 23 para os próximos 5 anos. Aí. Dispositivo em desnível, foram feitos 2, aí tem mais previsão de 1 para o próximo período e 1 para o ano 8. Faixa de aceleração e desaceleração, 18, agora, né, nesse ano concessão, depois mais 21, 22, 56, 36, totalizando 153. Melhorias de acesso, 8, agora nesse ano concessão, aí depois tem mais uma prevista para o ano que vem. Ponto de ônibus, vai ser executado 1 ainda, nesse período ainda, depois só no ano 7 são 7, no ano 8 mais 7, no ano 9 mais 4. Rebaixamento de grade, vai ser feito 2 ainda nesse ano concessão, e aí não tem previsão para os próximos 5 anos. Rotatórias em nível, foi feita 1, aí para o próximo período tem mais 5, depois ano 7, 1, ano 8, 5 e ano 9 mais 5. Transpasse nariz, vai ser feito 1 ainda nesse ano concessão, aí depois não tem previsão para os próximos 5 anos. Vias marginais, 8 quilômetros foram feitos agora até o... Não, vai ser feito agora, está sendo feito no ano 5, aí o ano 6 tem mais 8 quilômetros, ano 7 mais 6, 11 e 9, totalizando 42 quilômetros de via marginais nos próximos 5 anos concessão. Passarelas, a gente tem previsão de mais 2 para o ano 6, uma para o ano 8 e uma para o ano 9. E adequação de dispositivo existente, a gente tem previsão de mais 1 para o próximo período de concessão. Bom, em relação à modernização contratual, né, que é o RCR, o Regulamento de Concessões Rodoviárias, a NTT em 2020 começou a pensar numa forma de como melhorar os contratos, porque atualmente cada contrato, cada etapa de concessão, ele tem muitas diferenças entre as etapas e dificulta muito a nossa gestão, a nossa fiscalização contratual. Aí que começou a ideia do RCR em 2020, né? Que o objetivo era modernizar e simplificar os contratos de concessão. Então, nas normas do RCR, que já foram publicadas 4 normas, no total de 5, qual que é a ideia? É a gente aplicar os termos gerais, os termos gerais de regras de concessão e deixar para cada contrato aqueles itens mais específicos, mais detalhados para cada concessão, para cada região. Então, como eu disse, foi dividido em 5 RCRs, esses regulamentos de concessões rodoviárias. 4 deles já foram publicados e a gente só está em andamento, né, em estudo, o RCR5. O RCR1 ele fala de regras gerais e usuários, o RCR2 ele fala de bens, obras e serviços, o RCR3 ele fala de equilíbrio econômico-financeiro, o RCR4, que foi publicado agora nesse mês, ele fala de fiscalização e penalização, e o RCR5, que ainda está em estudo, ainda está em análise, ele vai falar de encerramentos contratuais. Aqui são alguns exemplos dessa modernização contratual, né, do RCR, o que ele está abordando e o que ele deve abordar, né, para simplificar aí os contratos de concessão e simplificar a nossa gestão contratual e a fiscalização. Em relação aos operacionais, né, a gente pode citar atualização de parâmetros de serviço, a simplificação de antecipação de obras, o sistema de gestão ambiental, de qualidade e segurança viária, a simplificação de autorização de início de obras,
e agilidade na destinação de animais. Os novos serviços que os novos contratos e o RCR já está prevendo, citei alguns exemplos aqui, como o desconto de usuário frequente, né, o chamado DUF, que nos novos contratos ele já está vindo com isso, e a ideia seria até incluir nos contratos mais antigos, né, se for viável, né. O desconto básico da tarifa, que é o DBT, a cobrança de pedágio eletrônico Free Flow, que inclusive já está em funcionamento ali na BR-101, na Rio SP, no trecho do litoral ali, né, da BR-101. O sistema de pesagem em movimento, HSU, que também já está sendo implementado lá em Uberlândia, na Eco Cerrado, que é um sistema que o caminhão não precisa mais entrar naquela baia específica, diminuir a velocidade, ele com a velocidade da via ele já passa e já tem toda a pesagem eletrônica aí, dando mais fluxo, né, na via, não atrapalhando o usuário e não diminuindo o tempo, né, do caminhoneiro. Pontos de parada de descanso, né, os PPDs, inclusive recentemente foi entregue um aqui na Litoral, na concessionária Litoral. E a gente já tem uns outros aí na Eco Araguaia, lá em Tocantins, em Goiás. A conectividade, né, 4, 5G, a gente sabe que é uma realidade hoje em dia aí nas rodovias, aí, a necessidade da gente estar sempre conectado, inclusive para poder chamar um resgate, um apoio aí, caso aconteça alguma coisa, né? Maior monitoramento por câmeras, né? A ideia é incluir que a rodovia seja totalmente monitorada aí pela concessionária, que a gente não precise esperar o socorro, né, por muito tempo, ela já visualize ali nas câmeras e já mande o socorro para o usuário aí mais facilmente. Bom, aqui é uma agenda, uma planilha com as próximas agendas aí de reuniões participativas, né, que devem ser feitas aí. Então, em fevereiro, a gente está programado aí para uma reunião participativa na Eco Cerrado, lá em Jataí, em Uberlândia. Em março, tem uma na Eco Vias do Araguaia, em Gurupi, Uruaçu e Anápolis. Em junho, na Eco Rio Minas, Governador Valadares, Teresópolis. A Via Brasil, também está previsto para o mês de julho, em Sinop e Itaituba, que é um contrato bem diferenciado, 10 anos só de concessão, então a gente já está chegando aí no 5º ano de concessão. Então, assim, mais do que urgente, a gente precisa fazer o levantamento de necessidade, né? A Rio SP, que abrange aí a Dutra, né? A rodovia com o maior tráfego aí do Brasil, né? Está previsto para setembro do ano que vem, nos municípios de Guarulhos, São José dos Campos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. E a Via Sul, que é Porto Alegre ali, né? A gente era para ter feito em maio do ano passado, mas devido às enchentes aí, a gente teve que cancelar e deve ser previsto agora para o primeiro trimestre agora de 2025, provavelmente em fevereiro. Bom, sobre a apresentação era isso. Aí eu queria pedir a gentileza do senhor Fernando, da concessionária Fernando de Marque, né? Concessionária, para apresentar a proposta aí do levantamento de necessidade de vocês. Esteja à vontade. Obrigado, Matheus. Boa tarde aos membros da mesa, deputada, demais autoridades e os demais aqui presentes. Bom, Matheus já apresentou aqui já sobre a unidade de via costeira, e aí eu vou apresentar a vocês o Grupo CCR, né, proprietário da via costeira, e depois nós vamos finalizar com algumas propostas da concessionária para a alteração do nosso contrato, que é realmente a pauta dessa reunião aqui. Bom, o que é o Grupo CCR? O Grupo CCR é um grupo que hoje ele é um dos maiores grupos de concessão e infraestrutura da América Latina. Ele não só detém concessionárias de rodovia, como também concessionárias de metrô, VLT e barcas e aeroportos também. Tá?
O grupo CCR, ele é composto na sua estrutura acionária pelo grupo Itaúsa, com 10%, o grupo Votorantim, o grupo Mover e o grupo Soares Penido. O restante da sua participação, 49%, está distribuído na Bolsa de Valores. E dentro desse 49%, nós podemos ver que em torno de 82% são compostos por ações vendidas a estrangeiros e os demais a grupos de pessoa jurídica e grupos nacionais. Tá? Aqui é uma distribuição geográfica das atuações do grupo CCR. Como nós dissemos, né, ele atua tanto na parte de concessão de rodovias, como mobilidade e aeroportos. Nós somos presentes em 4 países. Dentro do Brasil, nós estamos presentes em 13 estados e 230 cidades. Os países fora nós temos aeroportos em Curaçao, Costa Rica e Equador, e em diversos estados do país nós temos a atuação em concessionários, sendo de rodovias, metrô, VLT ou aeroportos. Aqui é um resumo de todas as concessionárias que o Grupo CCR possui, sendo 11 concessionárias de rodovias, 6 concessionárias que a gente chama de mobilidade, que aí estão incluídas o VLT, as barcas e os metrôs, e 16 concessionárias de aeroportos em todo o país. Tá? Em números, hoje, o Grupo CCR ele administra 3.615 quilômetros de rodovias. Ele possui mais de 3 milhões de passageiros que passam diariamente nos seus modais de mobilidade, como metrô, barcas e VLT. 43 milhões de passageiros anuais passam em todos os nossos aeroportos e em torno de 3,2 milhões de pessoas são beneficiadas pelo nosso Instituto CCR, com diversas ações em diversos municípios aqui do Brasil. Atualmente, todo o nosso grupo, para administrar todo esse plantel de concessionárias, contamos com 17 mil colaboradores, de forma direta. Tá? Passei para vocês aqui só um pouco do que é o Grupo CCR, e agora eu vou apresentar para vocês as 3 propostas que eu estou colocando aqui na mesa da NTT, para a mudança do contrato da concessionária Via Costeira. Primeira proposta nossa seria o DUF, alterar o nosso contrato, alterar o DBT, é um desconto sobre a tarifa básica, e a conectividade. Nós entendemos que o DUF, que é o desconto do usuário frequente, vai ser uma grande vantagem para as pessoas que possam utilizar a nossa praça mais de uma vez. Nós sabemos que existem pessoas que trabalham e para se deslocar do trabalho é necessário passar pela praça de pedágio. Ou até mesmo devido ao seu trabalho rotineiro, utilizam por várias vezes a praça de pedágio durante a semana ou durante o dia. Então, se a gente conseguisse implementar dentro do nosso contrato o DUF, nós conseguiríamos dar um desconto na tarifa de pedágio para que essas pessoas possam usufruir as rodovias administradas pela CCR. Então, entendemos que o desconto do usuário frequente, depois de analisado e balizado como que a gente daria esse desconto e qual seria o desconto, seria um avanço muito bom no contrato da Via Costeira. O segundo ponto é o desconto básico da tarifa. Nós sabemos hoje que a modernidade está tomando conta de todas as formas de pagamento e não é diferente nas nossas praças de pedágio. Antigamente nós tínhamos somente o pagamento através de espécie nas cabines, que a gente chama de cobrança manual, onde você tem que parar o seu veículo e fazer o pagamento. Depois nós entramos com o AVI, que é aquela cobrança automática que você passa nas pistas laterais diretamente com o carro sem parar, só com a redução na velocidade e pelo tag é feita a cobrança de pedágio. Mais recentemente, nós implantamos o ATM, que é aquela cobrança onde você para, mas a cobrança é feita direta no cartão de débito ou crédito, por aproximação, em algumas cabines identificadas em azuis. E nós também agora estamos propondo que, para fomentar esse tipo de cobrança, evitando assim o acúmulo de filas no pedágio, até para facilitar, nós daríamos um desconto para quem utilizasse a cobrança automática. Então, estaria 5% na utilização dos tags. Então, esse é um ponto que nós estamos colocando aqui, apresentando a NTT para alterar o nosso contrato. E, por último, a conectividade. Hoje, nós fazemos praticamente tudo pelo celular, né? E nós entendemos também que, se a gente pudesse disponibilizar uma frequência 4G em toda a rodovia, os usuários poderiam comunicar de forma muito mais fácil com a concessionária, buscando ajuda na caso da necessidade, e a concessionária também poderia comunicar muito mais fácil com os nossos usuários.
Então, também essa é uma proposta que já, como foi apresentada aqui, já vem sendo utilizada em alguns contratos mais modernos e que a gente está propondo para que a NTT inclua no nosso contrato também aqui na Via Costeira. Tá, ok? Essa é a minha apresentação, as 3 propostas de alteração do contrato que a concessionária tem a se fazer, e aí eu volto a palavra ao presidente da mesa, Matheus, com os agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu proponho que a gente não faça intervalo e continue para a gente ir já diretamente para as manifestações orais, que eu acredito que a gente, né, seria melhor dessa forma, parar, depois voltar. De repente, se demorar muito, a gente para no meio depois. Oi gente, bem-vindos ao canal ANTT. Este vídeo é um breve tutorial de como vocês podem contribuir em nossos eventos de participação social. Isso, vocês podem participar pela internet de audiências públicas, tomadas de subsídio, reuniões participativas e consultas públicas. Vamos aprender como faz? Primeiro, a gente entra no site da ANTT, gov.br/ANTT. Clicando no menu que fica no canto superior esquerdo da tela, a gente encontra a seção Acesso à Informação, onde podemos clicar em Participação Social. Lá, a gente encontra vários conteúdos de participação social. Vamos clicar neste aqui, por exemplo. Aparece uma lista dos eventos mais recentes. O evento precisa estar vigente. Se estiver, só clicar bem no nome dele aqui. Agora, estamos na página do Sistema Participante. É preciso ser cadastrado para contribuir. É possível fazer isso bem aqui, em Cadastro de Contribuinte. Depois de salvar seus dados no Sistema Participante, é só continuar clicando em Contribuir. Nesta página aqui, serão apresentados todos os dispositivos de norma que você poderá comentá-los pontualmente e sugerir novas redações. Basta selecionar um ou mais desses dispositivos e depois clicar em Contribuir, aqui embaixo. Aqui você vai precisar realizar seu login, usando seus dados de usuário e senha iguais aos informados no seu cadastro. Tendo feito isso, clique em Acessar. No cadastro de sua contribuição, você vai ser perguntado como tomou conhecimento do evento. É uma pequena pesquisa e sua resposta é de muita importância para a NTT. Pronto, estamos no campo Contribuição. Aqui embaixo temos a redação atual do dispositivo que selecionamos agora há pouco. Se desejar propor uma nova redação, é só fazer neste campo aqui, Redação Proposta. O campo abaixo, Justificativa, é para descrever os motivos e as vantagens da sua proposta de alteração ou desvantagens da proposta da ANTT. É bom citar as fontes que fundamentam a sua contribuição, como leis, normas, estudos, dados quantitativos, fatos, riscos, práticas do mercado regulado e outros. Neste campo aqui, Anexos, você pode incluir até 3 arquivos para cada dispositivo que você contribuir. São arquivos do tipo Word, Excel, PDF. Fazemos isso para os demais dispositivos que selecionamos anteriormente. Legal, estamos quase lá. Agora é só autenticar sua contribuição clicando neste campo, Não sou um robô. E se desejar, marcar aqui para receber por e-mail atualizações sobre o evento. Então, é só clicar em Enviar. Pronto, sua contribuição já foi feita. Cada contribuição registrada recebe um número de protocolo. Guarde esse número para futuras consultas. É isso, gente. Esse foi o tutorial de como utilizar a seção de participação social da NTT. Espero que tenham gostado. Deixem seu joinha aqui no vídeo. E se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal ANTT, inscreva-se. Muito obrigado por assistirem este vídeo e boas participações para todos. Reitero que os registros das contribuições eles devem ser feitos até dia 6 de dezembro, tá? Por meio do participante NTT e também por e-mail a gente recebe
E quanto mais detalhes vocês derem da proposta de vocês, da contribuição de vocês, é o mais interessante. A gente consegue pôr vídeo, colocar foto, colocar projetos. Então, assim, quanto mais detalhado, fica muito mais fácil para a gente analisar, a gente conseguir reconhecer o local, reconhecer a proposta de vocês. Então, até dia 6 de dezembro, no participante NTT ou por e-mail. Qualquer pessoa pode incluir lá o seu registro, a sua contribuição. Vamos iniciar a chamada dos inscritos para a manifestação oral. Como patrono aqui que nos recebeu no município, né? Eu convido o prefeito municipal de Araranguá, senhor César Antônio César, para se dirigir até o púlpito, por favor. Boa tarde, senhores todos da mesa, boa tarde a todos aqui presentes. Como sugestão, por favor, eu fui convidado para essa reunião pela deputada Giovana. Não sei se é norma de vocês, mas eu gostaria que tivesse sido convidado todos, porque estaria muito mais pessoas aqui para discutir sobre a rodovia, tão importante que é na nossa cidade, porque ela cruza dentro do nosso perímetro, numa extensão de 30 e poucos quilômetros, né? Então, se vale isso como sugestão. A gente mandou ofícios a todas as prefeituras municipais. Estou com o secretário de planejamento, a nossa engenheira, o nosso arquiteto, todos, ninguém recebeu. Desculpa. Estranho isso, mas vale como sugestão, por favor. A gente vai verificar depois. Obrigado. Certinho. A rodovia é muito importante. Desculpa, vocês, 2 vereadores eleitos aqui, receberam o convite lá? Câmara de Vereadores? Nós soubemos e temos consciência da importância da rodovia aqui. Ela cruza, como eu falei, uma extensão bastante grande nossa. Vindo de Porto Alegre para cá, um dos acessos, ou o principal acesso de Porto Alegre para cá, se tiver um carro parado no acostamento, a pessoa não entra em Araranguá. Precisamos da necessidade de uma alça específica para entrar através desses bairros daqui para frente até o restante da cidade e o centro. Ela não contemplou isso. É uma coisa muito importante, porque você imagina, se tiver um carro parado, você não entra. Aí você tem que seguir pela outro braço que desviou da Cidade Alta, aqui nesse bairro, para a parte traseira. Nessa segunda parte, nós já tivemos aqui com o ex-presidente da NTT, da outra gestão, que esteve presente junto, olhando, e não é contemplado as laterais. E dali você consegue ver a cidade, ver os prédios. E eu dizia isso a ele na época, e o representante da CCR, como é que assina um contrato que não tem as laterais? Aqui é a zona industrial nossa. Não há desenvolvimento da cidade nessa região em função disso. Ali é a área industrial da cidade de Araranguá, onde nós queremos implantar. Existe ali empresa, mas tem que entrar por estrada de chão. Porque não tem e não está na previsão. Só daqui 30 anos. É isso? Então, ela não contempla, porque ela não está na nossa previsão, né? Então, é estranho como é que, desculpa, a CCR recebe um contrato desse, aqui a 1 quilômetro de distância da cidade, e não tem a lateral. Essa outra parte a gente entende que sobrou aqui, que é um braço que é do DENIT. Nós estamos trabalhando para receber isso aqui para o município agora. Porque o DENIT está certo, não tem por que ter esses braços, né? São 6 ou 7 quilômetros, mas aqueles 6 ou 7 quilômetros lá, não tem como a cidade se desenvolver, porque não tem o acesso lateral. E a CCR não permite que entre, porque está desviando do ciclo dela,
e com uma certa razão, em função da questão de acidente e tudo mais. Só que a nossa região industrial, nós precisamos de uma solução disso, a cidade precisa disso. Com o advento da 285, que vai jogar mais 5 mil carros dia aqui, vai aumentar muito mais o fluxo ainda, e nós sem essa parte. Queria aproveitar a oportunidade, já que o senhor também está presente, nós temos aqui próximo da antiga sede da Polícia Rodoviária, um bairro importante aqui, que tem 10, 12 mil habitantes, tem umas ruas que a CCR não permita que se ligue na boca de lobo de vocês a água, escoamento. Foi feito o levantamento da estrada e as ruas ficam embaixo d'água. Rua que é de responsabilidade de vocês, inclusive, mas eles vão na prefeitura reclamar. Gostaria que visse isso, eu contratei uma equipe de engenheiros, eles estão terminando o projeto. Se vocês autorizar, que desemboque essa água ali, porque ela não tem para onde sair. Foi levantada a estrada e a água não tem por onde sair. Essas seriam minhas sugestões. Muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui para a gente discutir uma coisa tão importante para Araranguá e para a rodovia. Obrigado. Obrigado, prefeito. Convido o senhor Nelson Soares, por favor. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os prefeitos. Sou vereador do município de Araranguá e, juntamente com o vereador Samuel, nos últimos anos a gente tem feito um acompanhamento e um levantamento sobre os acidentes que têm ocorrido, em especial na região que o prefeito se manifestou, que tem em torno de 12 mil habitantes, que é a região que a gente chama aqui região das Areias, que contempla o bairro Polícia Rodoviária, bairro Santa Catarina e o bairro Sangaratoca. Nós fizemos um levantamento junto à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar e tem uma média em torno de um acidente por semana registrado nesse pequeno trecho de cerca de, acho que 10 quilômetros, um pouco mais, e alguns com morte. E no levantamento que a gente fez, essas mortes se concentram em 2 horários específicos. O início da manhã, que é o deslocamento dos trabalhadores para o trabalho, e ao final da tarde, quando os trabalhadores estão voltando para casa. Provavelmente porque há uma deficiência de iluminação pública, de iluminação da rodovia, e também quando se faz o acesso, a saída da BR para as marginais e o contrário, quando sai das marginais acessando a BR. Como nós temos a via dupla nas 2 laterais, então você acaba encontrando um fluxo contrário e não me parece que seja um projeto de engenharia assim, muito bem desenhado, porque acaba que acontece esses encontros de alguém subindo com alguém descendo, alguém passando com alguém descendo, e aí a gente sabe que esses acidentes normalmente são fatais, porque alguém que desce com alta velocidade encontra um pedestre, encontra uma moto, e a gente tem aí recentemente registrado a morte de estudantes, a morte de motoqueiros, motociclistas, moradores do bairro, e isso nos preocupa bastante como representantes da cidade de Araranguá, somente do povo que ali reside. Quero reforçar aqui que o prefeito muito bem falou, faltas marginais no setor norte, a cidade se ressente da necessidade dessas marginais, porque cortaram o acesso, você passar o primeiro acesso lá, que é muito ruim, lá na Sanga da Areia, na Polícia Rodoviária, você tem o acesso central, mas se você passar o acesso central para retornar para Araranguá, você tem que ir até Maracajá, passar a praça de pedágio e retornar por fora, voltar de novo pela praça de pedágio para poder entrar pela barranca. Ou você faz por baixo do elevado ali um gapzinho, pega uma área de estrada de chão bem ruim, para poder voltar para a lomba do Lauro Carneiro, que é o que a gente acaba fazendo aqui normalmente, mas é extremamente ruim de fazer isso, arriscado, você tem que atravessar por baixo do elevado e né, fazer uma manobra que talvez até seja não permitida, mas que a gente acaba realizando para poder não ter que ir até o Maracajá e voltar para Araranguá, para quem não acaba se perdendo e passando reto ali pela entrada principal,
que dá acesso ao Meleiro e ao município de Aranaguá. Essas acho que seriam as nossas contribuições, né, vereador Samuel? Né? Então, seria a gente ter lá a rodovia para a gente evitar essa passagem de pedestres nesses horários, que acabam usando para ir e voltar ao trabalho. Talvez modificar os acessos, né, subidas e descidas, para dar um pouco mais de proteção aos usuários. E a iluminação da rodovia, que eu acho que é imprescindível, porque os horários demonstram que é durante o início da manhã, né, finalzinho de manhã, crepúsculo, e início da noite, tá aquele lusco-fusco, o pessoal acaba se envolvendo em acidentes. Obrigado à NTT, obrigado a todos os representantes da sociedade que vêm a essa importante reunião hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Nelson. Só reitero a necessidade da gente depois registrar lá no e-mail ou no participante NTT com mais detalhes possíveis para a gente poder conseguir identificar melhor os locais. De forma geral, a gente, né, entende, mas talvez seja interessante a gente detalhar um pouquinho mais para conseguir analisar melhor. Senhor Samuel Duarte, vereador. Boa tarde, presidente da mesa, toda a mesa aqui constituída. Em nome do prefeito César, quero cumprimentar os demais presentes e dizer também a minha contribuição vem de encontro à segurança, né, dos usuários das marginais da BR-101, justamente ali na região das Areias, como bem aqui destacou o vereador Nelson. A gente tem um trecho longo de marginal de BR-101 e 4 bairros da região das Areias são cortados por ela. O Campo Verde, a Polícia Rodoviária, o bairro Santa Catarina, o bairro Sanga da Areia e o bairro Santa Toca, 5 bairros. E a precariedade na iluminação pública, né, principalmente, na falta de calçadas e nos quebra-molas. Os quebra-molas, no sentido que tu vai, eles são feitos até metade da via. No sentido contrário, ele não existe, ele é um pouco mais à frente. Acaba que, por imprudência, os motoristas desviam aquele meio quebra-mola ali e também, em ocasião disso, acaba acontecendo diversos acidentes. Sou morador da região, moro próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal e já perdemos lá vários amigos, vários conhecidos, líderes comunitários, em virtude dessa imprudência e dos acidentes, além das entradas e saídas da BR, que acabam ocasionando essas colisões frontais, geralmente fatais. Então, a minha contribuição, através da Câmara de Vereadores, eu protocolei já diversos requerimentos, tenho alguns em mãos aqui, e inúmeros ofícios à concessionária, que sempre me responde a mesma coisa, que existem os prazos do contrato, a gente entende também, que é um contrato longo e só que vidas estão sendo ceifadas, né? Pessoas araranguaenses estão morrendo e a gente fica muito preocupado com essa situação. Então eu quero deixar registrado aqui nessa importante reunião a necessidade da melhoria da segurança dos usuários da BR. Obrigado. Muito obrigado, vereador Samuel. Convido o senhor Gelson, vereador também. Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar nossa deputada federal, Giovana de Sá, prefeito César e os demais vereadores e autoridades aqui presentes. Queria deixar claro que também eu fui pego na viagem. O vereador Rodrigo Gonçalves, vereador de Sara, somos representantes de Sara. Ele é assessor
deputado Pepe Colasso, que veio em nome do deputado Guetem, que é um dos autores disso, proponente, né? E eu também não sabia dessa reunião, como os demais. Gostaria de dizer para vocês que eu me sinto envergonhado de ser um representante do povo no município que tem 27 quilômetros de BR, né, aonde não tem uma obra de arte. Eu, no dia 23 de novembro, senhores e senhoras, de 2020, eu fui a Brasília, na NTT, protocolei lá uma reivindicação que, se viesse fazer estudos, deixei lá fotos, vídeos, com o que está acontecendo no nosso município. Eu acredito que os demais municípios também que são cortados pela BR sofram o mesmo que a gente está sofrendo. Só que nem sempre nós temos a oportunidade de falar. Eu sei que esse contrato foi feito, talvez por nenhum dos senhores tenha colocado a sua digital lá, mas vocês representam quem fez, assim como eu e os demais aqui representam quem votou em nós que moram nessas marginais. O nosso município, como falei, ele tem uma das maiores empresas de picolé e sorvete da América Latina, emprega 1.400 funcionários. E todo dia, seu prefeito, ele comprou um trator com um aspersor de água, ele banha, porque a marginal, na frente da empresa, da maior empresa da América Latina, é a estrada de chão. Prefeita Dalvânia Cardoso, Esperidião Amin, nosso senador, estiveram numa audiência mês passado para poder ser atendido. Porque quando fizeram a rodovia não tinha estudo. Mas cada trabalhador daquela empresa, o patrão, cada caminhão que passa lá na cancela, ele tem que pagar, senão não passa. Os contratos que foram feitos, eles pensaram primeiro em obter o lucro e não pensar nas pessoas. Eu falo isso da sorveteria Esquimó. Vindo para cá mais um pouco, acredito que seja no KM 385, nós temos a intersecção ali com a Via Rápida. Aquele povo que mora ali, ele é humilhado. Ali tem crianças especiais que o ônibus não consegue, a van escolar não consegue chegar na casa. Ele tem que andar 6 quilômetros para ir no colégio, que é 300 metros do lado da casa. É vergonhoso. Eu não queria ser um estudante da universidade que o engenheiro se formou lá. Eu tenho 2 minutos ainda e eu vou falar em nome de 60 mil pessoas do meu município. Os outros municípios, cada um pensa para si. Mas, assim, o descaso que é feito. Nós temos na frente da Esquimó a rodovia Jorge Demos. Ela vem do centro de Içara, passa na Tintas Farben, uma das maiores empresas de tintas do Brasil. O caminhão vem carregado, ele chega ali na passarela, na frente da Esquimó. E ele quer ir para Porto Alegre. Ele tem que voltar na Vila Nova, ele atravessa o bairro do Poço 3 ali, o Barracão, e vai na Vila Nova. Para subir na rodovia, para ter o sentido sul, o braço, ele é estreito. O caminhão articulado, mais que uma vez, mais que 2, mais que 10. A carreta articulada cai, porque o braço é estreito. O caminhão é longo, ele precisa de mais espaço. Aí o caminhão cai ali, tranca o acesso, é chamada a polícia rodoviária e é obrigado a multar o cara. Porque ele está fazendo o papel dele. Eu gostaria de cumprimentar, esqueci de cumprimentar as autoridades policiais. Então, assim, essas pessoas, quando são contratadas, elas têm que dar o melhor de si. Não só pensar somente no seu ganho. Tem que pensar nas pessoas, no que representam. Outro problema sério, iluminação pública.
Da sorveteria Esquimó até a comunidade do Poço 8, que a carreta que não faz o sentido norte para subir, ela passa à direita, ela passa dentro da comunidade do Poço 8. Acho que a maioria aqui conhece. Aquela rodovia ali já morreram 4 pessoas. A marginal é totalmente escura. Não tem sinalização nenhuma. Outro problema que eu gostaria, meu tempo está esgotado, eu pedia permissão. A marginal, uma pergunta que é pertinente. A marginal que não é pavimentada, para manter, é obrigação do município ou da CCR? Aonde ela é pavimentada, quem cuida, quem é responsável? Por quê? Porque na parte de Sara, na frente da Fazenda Amboni, aproximadamente no KM 385 até o 389, ela é de chão. Eu fui secretário. Estava intransitável, na frente da fábrica Gelos Cubinho, todos conhecem. Eu tirei um dia, peguei o maquinário e fui arrumar aquela estrada. Porque lá o cidadão trabalha, paga impostos, são 8 empresas ao lado da empresa Gelo Cubinhos. Veio uma autoridade representada, nomeada pela CCR, e me notificou e me ameaçou. Então, assim, eles não fazem e não deixam a gente fazer. Essa é a minha fala, a minha indignação, e eu não vou botar mais e-mail, não. Esse documento, essa audiência, ela está gravada e os senhores sabem do problema. Sim. Eu espero ser representado por vocês, porque cada vez que eu passo na cancela, se eu não pagar, eu não continuo a minha viagem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Gelson, da Câmara Municipal de Içara, né? Muito obrigado. Convido ao púlpito a senhora Giovânia de Sá, deputada. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Ontem estivemos lá em Capivari de Baixo, naquela reunião participativa com os prefeitos da região, representantes, mas cumprimentar o Matheus e junto com o Sidney, toda a mesa, a NTT, também a CCR, aqui através do Fernando, mas os prefeitos, através do César, nosso prefeito anfitrião, e todos os vereadores aqui presentes, inclusive alguns que já falaram. Na verdade, a sugestão que o prefeito César deu, a primeira, eu até conversei com o Matheus, para que realmente as próximas, que é de 5 em 5 anos, essa reunião, vereador, ela ocorre de 5 em 5 anos, exatamente para verificar todo o andamento, manutenção, o que contempla no PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, que é um documento existente, público, que dá para todos nós termos acesso. Essa reunião, com certeza, ela é fundamental. Ouvir as demandas, principalmente porque representa os municípios. Sempre digo, e aqui está a PRF, que faz o uso contínuo da rodovia, que as coisas acontecem na cidade. Quem mora na cidade é que sente o problema da cidade. E a BR-101, na parte sul, onde contempla a concessão da via costeira, a maioria do seu percurso passa nas cidades, como Araranguá, como Tubarão, e aí Sombrio e tudo mais. Ou seja, os maiores acidentes ocorrem exatamente aonde tem as cidades, cortando ao meio. E uma das reivindicações que foi muito trabalhada, a via costeira lembra, que foi aquela parte do Sangão, até um problema relatado pelo vereador Gelson de Içara, é o mesmo que ocorre em vários locais. Ali no Sangão, também carretas, caminhões, veículos maiores não conseguem passar em alguns entroncamentos, porque não existe o espaço suficiente para fazer o contorno. Eu estou falando aqui de um exemplo, mas eu tenho que falar de forma muito geral. Só mais uma vez alertando, quando a BR-285, que é uma luta nossa há anos, ficar pronta, que faltam apenas 100 metros, e aí nós estamos falando apenas de um desmoronamento que ocorreu lá no mês de abril, em forte chuva, quando houve também o bloqueio do Morro dos Cavalos, que nós ficamos aqui ao sul totalmente ilhados, o número de veículos aqui
será muito maior, mas muito maior, porque hoje todo esse escoamento de produção que ocorre lá para o Porto do Rio Grande, muito vai vir para o Porto de Imbituba. E falta apenas 100 metros para finalizar a parte de Santa Catarina. BR essa que chega até uma parte do Rio Grande do Sul, lá para cima de Passo Fundo, e pode chegar até o Chile, pegando outras BRs. Ou seja, imagine o que vai ter de escoamento, de produção, o turismo que vai vir através da BR-285. É claro que falta ainda a parte do Rio Grande do Sul, que tem obras de arte muito maiores, que levará um tempo bom. Mas muito hoje, em sistema de comboio, já está passando. Então, o número de veículos, prefeito César, será muito maior. Mas muito maior. Então, nós temos que realmente ouvir essas reivindicações apresentadas para que contemple, para que a gente possa fazer essas modificações. Ali no Sangão, conseguimos avançar, depois de muita conversa, o Sidney acompanhou junto com o Orley, ali na NTT, lá com o nosso presidente Vitali, em Brasília, muitas audiências nós fizemos e conseguimos alteração. A Via Costeira cedeu, aí junto o prefeito, junto com a prefeitura, com a equipe técnica, trouxe as sugestões, a NTT intermediou, porque é a gestora do contrato, da concessão, então conseguimos avançar. Mas que essas sugestões que são apresentadas aqui, Matheus, que preside essa reunião, possa ser ouvida e que realmente haja as modificações dentro do contrato existente, que sabemos que vai até 2050. E uma das questões, e aí as lideranças que estão aqui presentes, que é fundamental a gente lutar, e nós estamos aí semanalmente em reuniões, tanto com o DENIT, e aí, no caso daquela parte de Paulo Lopes, quando termina a Via Costeira, começa a Artéries, que é a questão do Morro dos Cavalos. E antes dessa reunião eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi, da possibilidade de a gente, quem sabe, fazer um estudo de alguém construir e a exploração ser feita aqui via costeira. Isso, para nós, é fundamental. Vocês imaginem, aí eu quero chamar a atenção da Via Costeira, a NTT é apenas gestora, mas nós ficamos aqui sem poder ir para o norte. Imagina nós não ter acesso a Florianópolis, nós tínhamos que ir via Serra, ou via Rio Grande do Sul, ou ali por Santo Amaro, que é uma estrada não pavimentada, por 4 dias ilhados. E o Morro dos Cavalos agora é o nosso grande foco. Então, pedir a atenção que leve também essa reivindicação, não é da Via Costeira, mas que com a reunião que eu terei final desse mês lá em Brasília, junto com os senadores que eu convidei, para que a gente conquiste essa questão tão importante que é o Morro dos Cavalos. E a finalização da BR-285 é fundamental. Por isso, atender, Matheus, estou terminando, importantíssimas reivindicações das nossas lideranças. Eu estou aqui como intermediadora e como fiscalizadora, que eu faço isso semanalmente, mas que vocês possam ouvir essas demandas e que as próximas reuniões possam chegar aos e-mails, porque nós encaminhamos daí para a Câmara de Vereadores, para os prefeitos, que pudessem participar, mas ainda bem que temos aqui o César e os vereadores que aqui vieram. Então, muito obrigada, Matheus, e parabéns por ouvir as nossas demandas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Giovana. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui, né, representando a NTT, estar presente aqui no município. E sintam-se realmente honrados da gente estar aqui ouvindo vocês, que é uma oportunidade imensa. Convido ao púlpito o senhor Nelson Ricardo, arquiteto. Prefeitura aqui, né? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Muito obrigado por receber-nos aqui. Em nome do meu prefeito César, eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, a deputada Giovana, e a todas as lideranças e representantes públicos aqui presentes. Em nome do planejamento urbano, que a gente vem desde o ano de 2022 fazendo a revisão do plano diretor daqui de Araranguá,
E queria dizer que a essa população de Araranguá muito proporcionou ao DENIT e à NTT quando reivindicou e discutiu publicamente, porque nós tivemos divergências, inclusive, no início dos anos 2000, a respeito do desvio da BR-101. Creio que nós fomos o único município na extensão em que agora gestiona a CCR, no qual houve a reivindicação do desvio, justamente porque tivemos a preocupação de identificar a prioridade da segurança do usuário da rodovia. Mas também tivemos a grande preocupação de entender como é que a população arananguaense poderia estar se valorizando em relação à forma como a gente idealizou esse planejamento. Durante muito tempo a BR-101 cruzou a nossa cidade ao meio, cortando boa parte do bairro Cidade Alta, deixando à margem da nossa centralidade, e com esse desvio a gente acabou abraçando a comunidade do bairro Cidade Alta para dentro do núcleo urbano principal, ou seja, de uma forma, de uma estrutura viária um pouco mais saudável. É claro que, com o desenvolvimento da cidade, há uma tendência, um vetor de crescimento muito forte em relação às proximidades dessa BR. E, obviamente, a gente tem que começar a pensar, ao longo dos últimos 10 anos que a gente fez a revisão em 2012 e agora em 2022, como é que se comporta o crescimento, os vetores de crescimento da cidade em relação à BR-101. Algumas preocupações nos ferem, e eu senti falta aqui de uma apresentação mais específica a respeito dos projetos na nossa cidade. Vocês elencaram todos os projetos que foram feitos, todos os anos de intervenção, mas especificamente em Araranguá, quais são os projetos que deveriam estar previstos já, para que a gente tivesse a noção de que as nossas reivindicações aqui estão contempladas, estão previstas ou não, né, dentro desse horizonte. E algumas delas o prefeito falou, os vereadores aqui também elencaram, eu não vou me repetir em termos dela, mas obviamente nós temos ali no acesso norte um contorno viário que foi forçado, né, está em estrada de chão, de certa forma perigoso, porque não tem redução de velocidade, em função de que nós somos uma cidade essencialmente agrícola. Nós temos 30% da nossa área urbana, o nosso município tem 30% de área urbana, mas o restante é essencialmente agrícola. E nas margens da BR-101, principalmente do lado norte, nós temos fortemente atividade de risicultura. E nós temos atividades, deslocamento de tratores, de máquinas agrícolas, com velocidade reduzida e que necessitam também serem previstas no planejamento para evitar, para gerar a segurança do trânsito nessas áreas. Então, eu gostaria de que fosse pensado ou de que fosse respondido, e eu me comprometo a colocar todas essas pautas no site da NTT, com as imagens todas descrevendo todo o processo, como é que a gente deve achar que deve ser contemplado, mas principalmente essas questões do acesso norte nosso deficitário, principalmente com relação ao retorno das máquinas agrícolas, o nosso acesso sul, que é visivelmente desde o início deficitário em termos de visualização do acesso da cidade, e as vias marginais do desvio, que também são comprometidas. A cidade tem crescido, o vetor de crescimento tem se aproximado bastante do desvio. Nós temos uma forte influência da tendência de ocupação industrial do outro lado da rodovia, e nós estamos preocupados de como é que essa rodovia, para evitar justamente um problema maior que a gente vê em outras cidades, como aqui o vereador da nossa cidade de Sara elencou, problemas justamente porque a BR foi pensada justamente atravessando a malha urbana, sem uma previsão de segurança e nesse sentido. Então, eu acho que pelo fato de que a gente, município de Araranguá, pensou na NTT, né, diminuindo os problemas que têm que ser solucionados agora em Araranguá, que a gente merece uma atenção especial por esse retorno
e nos colocar as soluções que nós precisamos, que são mínimas, são necessárias e são prementes para o município de Araranguá. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson. Convido ao púlpito o senhor Roldinei, vice-prefeito de Maracajá, por favor. Boa tarde, presidente Matheus. Boa tarde a toda a mesa. Deputada Giovana, enfim, cumprimento a todos. Acredito que lá em 2009, 2010, um projeto do Ministério Público Estadual ali no Célia Belisário, onde eu participei, para reivindicar melhorias na BR-101. Eu, como cidadão maracajaense, lá estive e conseguimos sim, depois que o Ministério Público Estadual repassou ao Ministério Público Federal, Dr. Darlan Dias, como muitos aqui conhecem, nos chamou e junto ao prefeito municipal de Maracajá conseguimos algumas melhorias. Mas ainda falta muito mais, Matheus. Nós percebemos e somos cientes que um veículo não pode andar pela contramão. A Polícia Rodoviária está aqui, todos conhecem essa lei. Mas para nós ingressarmos no município de Maracajá ou sairmos do nosso município, um veículo de 12 metros de comprimento acima, ele anda pela contramão no acesso. Isso não pode. Então, ainda há possibilidade, senhor Matheus, ainda há possibilidade, porque do sentido norte ao sul ainda não está construído, há áreas ainda sem ser construídas e tem sim jeito de a gente melhorar. Aproveitando um potencial muito grande que nós temos em Maracajá, que é o nosso parque ecológico, também não desmerecemos as reivindicações da região, nós precisamos dar uma visibilidade maior para o nosso município. Assim como falou o vereador aqui de Sara, nós também não temos as nossas marginais ali por volta do quilômetro 398, 396, pavimentadas. E não vou dizer que o município de Maracajá está sendo espremido por Içara e Maracajá, mas as empresas estão se instalando sim em nosso município e muitas estão. Mas nós não temos ainda a pavimentação nas marginais e precisamos disso. Mas de qualquer forma já agradecemos também por aquele elevado que está sendo construído ao nosso município, para que dê um retorno para quem vem do sentido norte ao sul e tenha um melhor fluxo, né? Mas precisamos sim dessa atenção ao nosso município. Portanto, que eu digo, reforço, por esse potencial que nós temos a nível regional e até catarinense, que é o nosso parque ecológico. Muito obrigado e agradeço pela atenção. Obrigado, senhor Rodinei. Convido ao púlpito o senhor Norberto Risotto, por favor. Sim, sem problema. Só peço que você se identifique. Boa tarde a todos. Edio Cunhasque Júnior, presidente da Associação Empresarial do Vale do Araranguá. Cumprimentando o Matheus Rodeiro, presidente da mesa, cumprimento a todos da mesa, cumprimentando também a deputada Giovana de Sá e também o prefeito de Araranguá, César, cumprimento a todas as autoridades, né, e obrigado pela oportunidade. Acho que é importante a gente debater, né, porque realmente essa via de uso diário de todos aí carece de bastante pontos aí de melhoria. Então, um dos pontos, para a gente ser bem objetivos, né, a saída sul de Araranguá, ela não possui acostamento. E a partir do momento em que a gente faz ali o contorno para sair até da entrada do viaduto e na saída de Araranguá, não possui nenhum acostamento. Até, inclusive, o patrulhamento da PRF precisa ficar em cima da calçada ali para conseguir fazer o acompanhamento ali nos acessos das empresas para fazer a leitura ali do que... da fiscalização, o que de fato também ali acaba sendo um problema, porque quando vai ter um veículo pesado de transporte, como também
né, ou às vezes uma carroça ou algo que não tenha tanta velocidade acaba atrapalhando muito o fluxo. Então, nos horários de rush, quando tem algum veículo com algum problema ali, tranca muito. Até porque também tem fluxo de pessoas. Ali é também uma área onde passa de um lugar para o outro do bairro, acaba atrapalhando muito ali os acessos. É muito importante dar uma olhada nisso. E também essa via, ela liga ao parque industrial, ou seja, ela tem ali um grande fluxo de caminhões, né, e sendo uma saída importante e estratégica de Araranguá, a gente sugere que seja revisto esse formato para que facilite bastante os nossos acessos ali também. Sobre a questão do retorno antes do pedágio, né, os acessos, as marginais, o contorno, é muito importante ser revisado aquele ponto ali também, porque, como bem citado pelo vereador Nelson, aquele acesso ali que hoje foi improvisado acaba tendo um risco de acidentes muito alto. Inclusive, em algumas oportunidades ali, se a gente não fica atento e não lembra daquele lugar, facilmente tu pode entrar numa colisão que causar diversos outros problemas ali. E isso foi para realmente atender, provavelmente, quem fez aquele acesso ali para atender as comunidades em geral ao redor, né, e inclusive as marginais que são estrada de chão, né, mas que hoje precisa ser revisto e ter o cuidado para que não haja nenhuma morte, nenhum problema ali naquela região. Um outro problema também é que uma das vias da BR-101 ela está em área de alagamento. Até há pouco tempo atrás teve uma chuva grande. Se vocês, até como solicitado pela deputada Giovânia, né, a gente só teve acesso também por conta do Morro dos Cavalos a Florianópolis por cima da serra, e um dos pontos de alagamento que ficou trancado foi aquele, né, a via sul-norte, antes do pedágio, né, a gente teve ali um problema grande. Eu acho que isso é importante revisar, porque se a gente está pensando nesse aumento de fluxo derivado da BR-285, e a nossa região todo ano tem esse problema de chuvas, depois ali do verão, é importante ter sempre claro que isso vai ser recorrente, é importante revisar esse ponto. 3 minutos. Existe também uma dúvida depois, né, sobre a questão do investimento, se existe alguma previsão de investimentos aí sobre os pontos marginais da nossa região, porque isso a gente, né, convivendo diariamente e estimulando cada vez mais empresas a se instalar na nossa região, essas são áreas estratégicas para que a gente possa evoluir, como o parque industrial, como o próprio prefeito colocou, como outras frentes ali de investimento, as empresas se instalam ali, como a gente já tem um parque industrial, como terão outros. Essa é uma via crucial para as empresas se desenvolverem, e a gente quer cada vez mais atrair investimento de empresas, atrair novas oportunidades, e a nossa região, pela estrutura e pelo que está sendo pensado, precisa ter cada vez mais acesso. Sem estrutura e infraestrutura, a gente não tem possibilidade de muito mais, né, a fazer se a gente não tiver pensado e tratado isso. Também um último ponto, que é muito importante, os nossos acessos sul e norte, eles são feitos depois de uma ondulação. Vocês que entraram daqui, com certeza, se não tivesse com o GPS, iam ter passado reto, só pela via central, que também não tem acostamento e não tem via lateral ali, que em horários de rush acaba tendo alguns outros problemas de fluxo. Mas é importantíssimo revisar esses acessos, as placas, a sinalização. A gente que é daqui, em determinado momento, que vai entrar, como o prefeito falou, se tem um caminhão que vai entrar ali, tem que passar reto e ir pela central ou pela outra. Então, acho que a gente tem que ter claro que aquilo ali precisa ser bem sinalizado, né? A gente tem um alto fluxo de pessoas que vêm a turismo, como também a nossa cidade tem se desenvolvido e tem muitas ações de fora daqui, então tem atraído muitas pessoas, e a gente não pode, como uma cidade como Araranguá, não ter claro os nossos acessos. Somos a cidade polo da região, somos exatamente o meio entre Florianópolis e Porto Alegre, e o que a gente mais precisa ter é realmente identificação dos acessos e também a os caminhões que vêm para cá, por exemplo, para fazer as entregas e tudo mais, não pode se perder. Um caminhão de 12 metros aí que vai fazer o contorno ali, para ele conseguir voltar depois, não tem como. Tudo porque é muito, acaba sendo muito complexo. Então, fica esses pontos aí para a gente revisar, e esperamos aí que isso tenha efetividade para que a gente possa continuar o trabalho de desenvolvimento aí. Obrigado. Obrigado, senhor Edio. Só informando que lá no site da NTT a gente tem todo o contrato, né, o PER, que é o Programa de Exploração de Rodovia, para quem quiser, né, dar uma olhada para ver as previsões contratuais, onde tem marginal, onde tem previsão das obras por completo. A gente só deu aqui um resumo, né?
Aí seria legal para saber melhor, né, do contrato, das obrigações da concessionária, né? E importante você também entrar lá, colocar lá no participante NTT os locais certinho e tal, para a gente ficar mais fácil da gente conseguir avaliar melhor, tá? A gente encerrou aqui o que tinha de solicitação de manifestação. Aí, como a gente tem um tempo ainda, eu abro para mais alguém, quem queira fazer uma manifestação oral, a gente está aberto aí, será bem-vindo. Alguém? A gente precisa ver certinho o ponto, ver se é faixa de domínio da rodovia ou não, certinho. Então, seria bom identificar melhor para a gente poder, né, dar uma resposta com clareza e com certeza. A gente não tem como falar assim para você agora. Posso? Você pode enviar a consulta também via ouvidoria da NTT, fora desse processo. Tem uns... Aí depois, de repente, você entrar em contato com o Sidney também lá em Florianópolis, no posto de fiscalização, para a gente poder, né, dar uma resposta certinho. Tá? Oi, por favor, esteja à vontade. Boa tarde a todos. Lorisvaldo Piuco, presidente do CETRANSC, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Sul de Santa Catarina. Cumprimentando o doutor Matheus, cumprimento demais componentes da mesa, todos os presentes, os nossos queridos vereadores, a nossa deputada Giovana de Sá, o prefeito César, são autoridades presentes que lutam por algumas razões. Algumas das minhas reivindicações já foram colocadas, eu gostaria de colocar uma um pouco diferente do objetivo de hoje. Nós somos em 13 sindicatos empresariais de transporte de Santa Catarina e formamos uma federação. Essa nossa federação, com as demais federações do Brasil, formam a nossa confederação. Nós, transportadores de Santa Catarina, com as demais federações, junto à confederação, protocolamos um documento em Brasília, e junto à NTT, pedindo uma simplificação dos temas, pedindo a pesagem dos caminhões por inteiro e não por eixos. E eu não lembro de a gente ter recebido alguma resposta. Talvez seja um assunto um pouco diferente do objetivo de hoje, mas nós gostaríamos de levar ao vosso conhecimento e, quando possível, nos desse uma estudada naqueles documentos, porque isso castiga muito o nosso transportador. Muitas vezes tem 500 quilos a mais na frente e 1000 quilos menos atrás, por uma questão de carregamento. Muitas vezes são produtos que não dá para a gente mudar ou mexer durante a viagem. Seria, assim, essa nossa reivindicação, pelo menos até o momento. Muito obrigado. Obrigado. Realmente, acho que foge um pouquinho do escopo da reunião, porque já parte para uma questão, né, legal, né, da legislação, né? A legislação exige essa pesagem por eixo e de forma geral também. Mas, assim, aí tem uma outra superintendência da NTT, que é a Superintendência de Fiscalização, que ela está mais focada a SUROC, na verdade, tem a Superintendência de Cargas, que ela atua mais nessa área, apesar de que a NTT, né, atua na questão de implantação das balanças, né? Mas é uma questão um pouco mais, né, complexa aí, que assim, não é objeto aqui da reunião nesse momento. Mas eu agradeço a sua sugestão. Convido mais alguém que queira falar.
Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre, eu sou empresário aqui de Araranguá, e a gente sabe a importância de uma reunião como essa para todas as cidades, né, que estão à margem da BR-101. Eu venho falar, não, o principal interesse sempre vai ser da comunidade, sempre vai ser de todas as pessoas que utilizam da BR-101. Mas eu venho falar como proprietário de terreno em beira de BR-101. Tá? É uma pergunta, às vezes, até um pouco idiota, mas eu conversei com o prefeito, com muitas pessoas, de como você pode utilizar o seu terreno, de que forma você pode construir, ou como fazer as coisas, e a gente não sabe com quem falar, onde chegar, como se comunicar, para que você faça as coisas dentro das normas. É muito difícil para a gente, para o leigo, né, para a pessoa, para o trabalhador rural, ou para o empresário, ou para quem seja, ter acesso a informações do que você pode fazer e o que você não pode. E, às vezes, muitas pessoas acabam cometendo irregularidades por você não ter informação. Eu sei que tem o site, tem tudo isso, mas eu gostaria de saber se teria algum canal de acesso um pouco mais simples para que nós possamos realmente fazer as coisas dentro da lei e da ordem para o município e para não prejudicar o trabalho, né, o que está sendo feito. Realmente, falando da nossa cidade de Araranguá, nós também, como empresários, temos comércios aqui, como todas as cidades da região precisam do seu ir e vir. Araranguá é muito desassistida realmente nos acessos, tanto sul quanto norte. Se o pessoal não vem para Araranguá, como várias cidades, né, ele não conhece, não tem como, o acesso é muito complicado. Mas realmente a nossa colocação é como obter informações corretas, com quem falar, aonde falar e como a gente poderia ter realmente informações do que fazer para não prejudicar o trabalho da CCR e de todos, certo? Era essa a minha indagação. Obrigado. Tá joia. Respondendo ao seu questionamento, a concessionária tem um local físico, né, lá em Tubarão, uma sede lá que ela pode receber você, ou também o Sidney tem um posto de fiscalização em Florianópolis. Você pode agendar um horário com ele, procurar lá no site da NTT o telefone do posto e agendar um horário, ou de repente ele sempre está em fiscalização, ele pode te atender aqui na cidade em algum horário que dê certo, algum dia que dê certo para vocês. Mas assim, a gente está sempre aberto a ouvir. Eu sei que o site às vezes não tem a informação que você quer lá, né? Às vezes tem um contrato e tal, mas a pessoa leiga não tem acesso a algum tipo de informação um pouco mais detalhada. Então a gente pode receber pessoalmente. Aí eu abro para mais alguém que queira fazer a manifestação oral. A gente está à disposição. Sim. Você quer? Melhor que assim, todo mundo ouve. É que a gente faz a degravação também, aí é melhor. É que a nossa cidade, ela é um ponto natural de parada de caminhões. Tem muitos caminhoneiros que são daqui de Araranguá, a gente tem muitas empresas de transportes. E é um exportador de motorista. Então, as pessoas vão trabalhar em Curitiba, vão trabalhar em Caxias, mas têm as suas famílias aqui. Então, isso causa um problema para o município, que acabam entrando com os caminhões grandes pelos bairros, estragando os pavimentos. Então, eu faço mais uma sugestão, que é um ponto de parada e descanso para esses motoristas que estão aí transitando pela BR-101. É isso. Obrigado. Tá joia, vai ser analisado e a gente está sempre procurando aí os locais para os PPDs mesmo em todas as rodovias aí
da NTT, é uma das metas aí da NTT. Pois não? Pode, por gentileza. Por favor. Boa tarde, meu nome é Norberto Risotto, sou empresário aqui da cidade. E na pergunta do Alexandre lá, é importante porque eu tive essa dificuldade e até agora ainda não consegui resolver. Na questão de, por exemplo, assim, de eu querer implantar um posto de combustível, que é a minha atividade, por onde que começa hoje o projeto de concessão de uma alça, via CCR, via NTT primeiro, porque eu fui 4 vezes lá no escritório de Tubarão, há 2, 3 anos atrás, tenho protocolos lá e até hoje não fui atendido. Entendeu? Passei por outros, engenheiro, presidente e tal, então eu quero saber, continua com a CCR, primeiro é lá e depois é a NTT, como é que funciona? O Sidney vai falar, acho que é projeto de terceiro, ele tem conhecimento. Na questão do projeto de terceiros, o início é pela concessionária, a concessionária inclusive possui uma coordenação específica para faixa de domínio, e projeto de interesse terceiro. Com certeza, se dirigir da concessionária, através tem um canal, depois a concessionária pode repassar o e-mail oficial da faixa de domínio, e aí é por ali que se inicia. A concessionária vai fazer a análise e aí vai nos remeter, depois analisado. Tá bom, era essa a minha dúvida. Obrigado. Bom, pessoal, acho que se ninguém mais quiser se pronunciar, vou passar a palavra para os membros aqui da mesa para as considerações finais. Cris? Então, pessoal, muito obrigado pelas contribuições, foram muito valorosas, e esse olhar de criticidade de vocês é muito importante para a agência, à medida que vocês são, digamos, os doutores ali que mais entendem, porque são, obviamente, os que mais utilizam e sabem mais as necessidades peculiares ali da rodovia, em todos os sentidos. Então, a finalidade da reunião participativa, presidente, eu acho que foi cumprida com louvor aí, à medida que nós ouvimos desde o poder público municipal até representante do Legislativo Federal, e agradecer também a comunidade em geral, bem como aos técnicos ali, representantes da concessionária também, que estão fazendo um trabalho hercúleo aí. Sei que não é fácil, vocês têm que compreender também que não é fácil para a concessão, não é fácil para a agência, mas com a ajuda e as contribuições dos senhores, esse trabalho fica muito mais fluido. Muito obrigado. Luiz Gerotto. Bom, como considerações finais, então, a gente gostaria de agradecer a todos presentes, principalmente pelas manifestações, com certeza foram muito importantes aqui, e gostaria de falar que elas com certeza serão levadas em consideração quando a gente estiver fazendo esse levantamento, essa análise para a melhoria do contrato. Com certeza elas terão muita relevância nesse processo. Então, mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra. Oi, Janice? Eu também gostaria de agradecer todos os representantes da comunidade, concessionários, representantes da concessionária que se fizeram presentes hoje, e assim como os demais colegas falaram, todas as contribuições, as sugestões, propostas que nós recebemos serão analisadas e, com certeza, levadas em consideração nesse levantamento de necessidades. Muito obrigada. Sidney? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acredito que essa reunião participativa atingiu o seu objetivo, Matheus, que foi de ouvir os membros da comunidade, da sociedade, as autoridades que muito contribuem para o desenvolvimento da nossa região, Como eu falei lá em Tubarão, essa rodovia ainda essa concessão ainda é uma concessão. Eu falei Tubarão, não. A reunião foi em Capivari.
fazer a meia-culpa aqui. Que essa concessão é uma concessão jovem ainda, né? Com apenas 5 anos. Então, existem obras que já foram implantadas pela concessionária, obras em execução, como é o caso aqui do dispositivo de desnível aqui no 403, e obras que vão ser implementadas, né? Então, nós estamos lá em Florianópolis, ou em Itapema, estamos à disposição para recebê-los, para retirar dúvidas, o que está previsto no PER. Acredito que a concessionária também tem esse papel e até tem tentado buscar canais para melhorar a comunicação com os municípios. Nós temos acompanhado isso e cobramos, e eles têm respondido com ação de tentar melhorar esse canal de comunicação da concessionária com as comunidades que estão envoltas pela concessão. Essa rodovia que é o principal corredor do sul do Brasil, então ela é muito importante, né? Então e também ouvir as contribuições de vocês nos trouxe algumas novidades, alguns pontos que muitos já estão previstos. Por exemplo, vias marginais que foram solicitadas, elas já estão previstas, algumas no 6º ano, outras no 9º ano, mas é assim que se desenvolve a concessão, né? As obras são feitas conforme está previsto, claro que podem ser antecipadas, conforme a necessidade, até a disponibilidade financeira da concessão, né? Também nós temos que levar isso em conta. Mas teve algumas reivindicações que foram novas, que não estavam no nosso escopo, e com certeza a equipe aqui da GGIR, presidida por Matheus, vai fazer um trabalho de grande excelência sempre, que nós acompanhamos, e essas contribuições, com certeza, vão resultar numa melhoria do contrato de concessão. Tá? Eu gostaria de agradecer ao prefeito César César pela nosso anfitrião aqui, tá? E lhe dizer que também estamos à disposição para qualquer dúvida que tiver sobre a concessão, sobre a agência. Nós estamos de portas abertas, tanto lá em Florianópolis quanto em Itapema. Tá, ok? Então, agradecer a presença de todos, passar a palavra para o Matheus. Bom, eu também considero que foi cumprido o objetivo aqui da reunião participativa, né? Ontem lá em Tubarão, Capivari, hoje aqui em Araranguá. Foram colhidas as contribuições aí, também lembrando que até dia 6 de dezembro a gente vai receber lá pelo participante NTT, por meio do e-mail, né, para poder fazer a análise. Depois vai ter uma nota técnica a respeito das contribuições, tá? Qualquer pessoa pode acessar lá o processo no site da NTT. As gravações da audiência vão estar lá também. Agradecer aos componentes aqui da mesa, meus colegas, em especial ao Sidney, né, que é da fiscalização local. Ele é primordial aqui, acho que para acompanhar aí as demandas de vocês. Agradecer ao pessoal da concessionária, tá? Agradecer aos prefeitos que vieram, os representantes da Câmara Municipal, vereadores, a deputada, à população em geral, aos usuários, aos empresários, associações, enfim, todo mundo. Tendo em vista, eu declaro encerrada essa sessão pública, realizada hoje, no dia 13 de novembro de 2024, na cidade de Araranguá, Santa Catarina. E desejo a todos uma ótima tarde.